Boa noite. Estamos aqui começando mais uma live pela Singular. Vou colocar o título aqui pra gente. Boa noite, Cíntia. Olá, Roberta. Tudo certo? Tudo bem, e você? Também. Tá conseguindo me ver, me ouvir bem, Cíntia? Tô sim, aham. Ai, perfeito. Também tô conseguindo te ver, te ouvir, tá tudo certo. Tranquilo. Espero que o Instagram não pregue nenhuma peça em nós hoje. Com certeza, tomara. Dá mais uns minutinhos pro pessoal entrar, pra gente poder ir recebendo. Tudo bem. Silvinha, Marina, seja muito bem-vinda. Cíntia, você consegue ver as mensagens também? Consigo sim. Então tá. Consigo sim. Da Anne. Mais uns minutinhos para quem está chegando, para a gente já poder começar. Tranquilo. Hoje é uma noite super especial, porque a gente vai falar sobre um tema muito importante, não só para as crianças, né? Para todos nós, na verdade. Consegui fixar aqui o comentário para vocês verem o tema. Como cuidar da autoestima do seu filho? É um tema super importante que, na verdade, a gente fala muito pouco, né? Parece muito natural, como se os pais já devessem saber, ou como se a gente aprendesse naturalmente na vida. E não é bem assim, né? Existe um processo para tornar esse movimento, né? Esse olhar muito mais leve. Cíntia, você está aparecendo para mim com o rosto bem pertinho da tela. Tá. Como que tá para você? Pra mim tá normal. Normal? Tá, aham. Tá na metade da tela, Roberta. Não, mas eu tô te vendo, tô te ouvindo, tá tranquilo. Tá? Mas quer que eu fique um pouco mais longe? Fica melhor? Pra mim, fica que eu consigo ver você por inteiro, que ele tá bem pertinho. Mas se não der também, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Será que tá bom? Não. Não, tá ótimo. Então tá bom. Tá com um pouquinho de atraso na imagem, a sua pra mim, eu também tô com retardo, assim, um atraso para você? Não, tá bem tranquilo. Pra mim tá ótimo. Não, mas tá bem. Então, tá bom. Vamos começando. O pessoal chegar. Vamos começando assim, a gente vai recebendo as pessoas, já Vamos sim, começa esse bate-papo, com né? certeza. Vamos Vai sim. chegando. Então vamos lá. Então, boa noite para quem está aqui conosco, para quem vai assistir essa live mais tarde, que a gente preparou com muito carinho para tratar esse tema tão importante. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga, sou educadora emocional na Singular, juntamente com a Simone, que é o espaço em que nós trabalhamos com inteligência emocional, desde os pequenininhos até os maiores. A gente trabalha com gente grande, gente pequena, para que a gente possa realmente construir uma vida mais leve, mais amorosa e seguir, né, com relações também muito mais saudáveis. E esse é o mês das crianças, o mês de outubro, e a gente faz várias parcerias aqui na Singular para realmente tornar esse momento um
momento de reflexão sobre a saúde das crianças, sobre o modo como a gente interage com elas, como que a gente pode cuidar desse momento tão valioso da nossa vida e da vida do outro, né, que é a infância. E pensando nisso, a gente teve a alegria de ter a Cíntia como uma parceira aqui nossa ao longo desse mês, e com certeza é uma parceria que vai continuar. Ela é cirurgiã dentista, cuida, né, do nosso sorriso, da nossa face, e é por isso que esse assunto tem tanto a ver com autoestima, e a gente preparou para realmente contribuir para quem é pai, para quem é mãe, para quem é avó, tia, todo mundo que interage com criança, que tem um pequeno no seu dia a dia, para a gente olhar com mais atenção para esses pontos que parecem um detalhe, mas fazem uma diferença muito grande na nossa vida. Então, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Cíntia também, ela ter aceito esse convite de maneira tão atenciosa, tão cuidadosa. Uma alegria estar aqui com você. E vamos juntos. Sim, se Com você quiser certeza. se apresentar também, para a gente poder seguir, fique à vontade. Então, eu vou me apresentar, Roberta. Primeiro, quero agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, né, em poder participar, em poder contribuir um pouquinho da minha experiência aqui no consultório, né, para alguns pais. Então, eu sou cirurgia dentista, formada há 17 anos. Eu trabalho exclusivamente na clínica, né? Me dedico exclusivamente ao trabalho aqui no consultório. Atendo crianças, adolescentes, adultos. E tô aqui para deixar sempre as pessoas felizes, com seu sorriso no rosto, com o rosto harmônico, com a face da melhor forma possível, porque a gente sabe que isso faz muita diferença na autoestima das pessoas, né? Tanto crianças, adolescentes e adultos. Eu espero poder contribuir com você hoje, Roberto. Com certeza, vai muito. Tá E ouvindo bem, falando, Roberta? tô Tá sim, ouvindo bem? super. Tá. Aham. Uhum. Pessoal, quem está em casa, se porventura não estiver nos ouvindo, estiver com qualquer falha, nos avise aí nos comentários que a gente vê o que é possível fazer, né? O que depender da gente, a gente faz aqui para tentar resolver. E como a Cíntia bem colocou, né, o tema de hoje é como cuidar da autoestima do seu filho. Comece pelo sorriso. E a gente está trazendo esse tema, como eu coloquei, a Cíntia também, porque ele tem um impacto gigantesco na nossa vida. Então, pensando nisso, que a gente vai conduzir esse bate-papo para que a gente possa cuidar, né? Realmente usar o cuidado, né? Essa interação que a gente tem com as crianças, com os adolescentes e até os adultos, para cuidar desse aspecto que passa despercebido e não deveria, né? Para a gente começar, eu quero falar um pouquinho do que é autoestima. Vocês sabem o que é, né? Se alguém tiver alguma definição aí, pode colocar nos comentários para a gente trocando, né? Autoestima, muitas vezes, ela é confundida com autoconfiança. Então, para a gente poder começar esse bate-papo, eu vou deixar clara qual que é a diferença entre esses dois conceitos, que, na verdade, são complementares, né? Na prática, eles ocorrem o tempo todo em conjunto, mas tem uma diferença importante para a gente entender também. O que significa autoconfiança? Autoconfiança é aquilo que tem a ver com desempenho. É quando eu sei que eu dou conta, quando eu faço bem alguma coisa, quando eu me considero competente em algo. As pessoas autoconfiantes, elas têm muito mais facilidade para assumir risco, para se expor em situações novas. Ela acredita que ela é capaz, que ela vai dar conta. E a autoconfiança é medida pelo desempenho. Então, quanto melhor eu desenvolvo alguma atividade, melhor é a minha autoconfiança. Mais esse retorno, né, daquilo que a atividade produziu, que eu consegui, que eu dei conta, os elogios de que eu sou capaz, tudo isso tem impacto na minha autoconfiança. A autoestima, ela não tem a ver com desempenho. E é aí que muitas pessoas confundem, né? Por quê? Autoestima é quando eu acredito, eu entendo que eu sou amada,
eu sou importante, eu sou especial para as pessoas que fazem parte da minha vida, eu pertenço à minha família, ao grupo de amigos, às pessoas que estão ao meu redor, mesmo que o meu desempenho falhe. Mesmo que eu erre, mesmo que eu não seja a melhor aluna ou a profissional premiada, ainda que eu não atinja sempre os meus objetivos, o amor, o afeto das pessoas não é condição, né? Não é condicionado, não está grudado com o meu desempenho. E o que isso significa? Que as pessoas que sentem essa recepção, né, do ambiente, elas se sentem amadas, especiais, não só pela nota, pelo desempenho, por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas são, por quem elas são. Essas pessoas, elas vão ter uma relação melhor com elas mesmas. Então, isso que é autoestima, é quando a gente olha pra gente e se gosta, e reconhece que nós somos imperfeitos e que está tudo bem, a gente não precisa ser perfeito e dar conta o tempo todo. Então, a autoestima é esse abraço, é o modo como a gente se reconecta conosco com gentileza. E muitas vezes nós somos muito mais direcionados para a autoconfiança, porque todo mundo está de olho ali no desempenho, do que propriamente na autoestima. A gente costuma ver nos padrões das famílias, que quando os pais são super protetores, por exemplo, as crianças elas tendem a crescer com autoestima, elas se sentem amadas, especiais, mas com baixa autoconfiança. Elas exploram pouco o mundo, porque sempre teve alguém que fez por elas, então elas não aprenderam a arriscar, ver que elas dão conta. E por outro lado, quando os pais são mais ausentes, a criança ela pode desenvolver uma super autoconfiança, porque ela precisou ser mais independente, mais responsável. E em contrapartida, ela pode ter uma baixa autoestima, porque ela não se reconhece como alguém tão especial. E quando a gente fala da autoestima, tem tudo a ver com o jeito que a gente se enxerga também, com a nossa imagem. Por isso que a gente precisa entender todas essas questões da face, do sorriso, como que é o significado que a gente dá para isso, para a imagem que a gente vê no espelho, inclusive se transformando, né, ao longo das etapas da vida. Então, a autoestima, ela tem essa relação que eu me olho, me gosto, entendo que eu tenho imperfeições, pode ter coisas que eu não gosto, mas isso não me faz uma pessoa menor ou menos digna de afeto, de amor e de carinho. E, Cíntia, quando a gente fala dessa relação entre autoestima e autoimagem, o rosto ele tem um papel muito importante, porque ele é praticamente o nosso cartão de visitas, né? A primeira imagem, aquilo que mais chama a atenção. Como que você vê essa relação da autoestima, da autoimagem, no consultório, na sua prática no dia a dia, com os pequenos? Então é o seguinte, eu recebo muitas crianças, né, que os pais vêm até o consultório ou indicados por algum colega ou odontopediatra, né, porque o odontopediatra ele acaba vendo a criança desde bebê e vai acompanhando, e aí vê que tem algo diferente ali no crescimento, ou então os pais percebem em casa que o filho começa a ter vergonha de ir para a escola, ou que não quer sorrir, ou tem vergonha de alguma área do rosto que esteja desproporcional. Então aí nós entramos, né? Os pais nos procuram, nós vamos fazer uma avaliação minuciosa de toda essa questão do crescimento facial, do que está desproporcional, do que está errado. A gente vai investigar tudo isso, ver a questão dentária e vai tentar abordar isso de uma forma especial. Porque às vezes também a criança enxerga alguma coisa que realmente, que às vezes não existe. Isso também a gente precisa perceber. E às vezes os pais também, eu acho que meu filho é dentuço, eu acho que meu filho tem o queixo para frente. E às vezes não é tudo isso também. Ou às vezes alguém da família tem o queixo proeminente e já acha, meu filho vai ter o queixo proeminente, põe aquilo na cabeça da criança também. Então a gente precisa abordar de uma forma
bem profissional, né? Mas com todo aquele manejo infantil que a gente costuma ter. E aí nós vamos avaliar tudo isso, ver a que ponto isso está incomodando a criança, ver se vai precisar intervir, porque a gente pode intervir um tratamento ortopédico, que é um tratamento de face, realmente de osso. Nós conseguimos fazer todo esse acompanhamento, esse manejo de crescimento, se for comprovado realmente que tem alguma alteração no crescimento facial da criança. E aí nós já começamos, Roberta, a trabalhar, né? Começamos um tratamento, nós podemos, por exemplo, o queixo da criança, que é muito para frente, a gente pode segurar o crescimento, às vezes o queixo é para trás, a gente pode estimular o crescimento, então é muito importante, a partir dos 5 anos, se os pais notarem qualquer coisa diferente ou algum comportamento diferente do filho, de vergonha de sorrir ou vergonha de algo na face, nos procurar para que a gente possa fazer os estudos adequados para ver a necessidade ou não de um tratamento. Porque nós sabemos que é muito importante a criança estar feliz com ela mesma, estar em paz para seguir com tudo que ela tem que seguir, com os amigos, com a escola, com os estudos, de uma maneira toda equilibrada, né? Com certeza. E um ponto bem importante que a Cíntia mencionou aqui é a gente ouvir a criança, porque às vezes tem algo que é nosso. Nós, quando criança, sofremos por alguma característica física, então a gente acaba superdimensionando e contaminando o olhar da criança. A Exatamente. gente começa a usar esses rótulos como a Cíntia comentou, que é dentuço, que é isso, que é aquilo. E isso, a princípio, pode parecer uma brincadeira, mas uma brincadeira repetidamente, de uma maneira que a criança vai se reconhecendo dentro daquele rótulo, isso pode não ser saudável. E quando a gente tem uma escuta atenta à criança, uma escuta afetiva, para a gente olhar o que para ela está incomodando, como que a gente pode conduzir, porque às vezes ou a gente superdimensiona, que esse exemplo que a Cíntia deu, ou a gente desvalida. A criança fala algo que é importante para ela e a gente não dá a mínima importância. A gente Exatamente. acha que é frescura, não ouve. E a grande questão é a gente dar espaço para a criança se observar, para ela olhar para ela, porque por vezes a criança tem algum incômodo com a aparência, com o rosto, com o sorriso, mas ela não sabe descrever também, ela não sabe direito ainda o que ela está sentindo, então ela nem sempre consegue dar uma explicação que o adulto considere plausível, que realmente faça sentido. Mas a gente precisa ir perguntando, ouvindo a criança. Até Exatamente. porque, assim como a Cíntia falou, essas alterações da face que chamam a atenção, por vezes, elas podem, inclusive, repercutir em um quadro de bullying. Então, isso também é uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco. E que Com tem um certeza. impacto gigantesco, né, na autoestima para a vida toda. Com Você que está certeza. aqui assistindo a gente, pensa nisso, né? Lembra de como você era chamado, de quais eram os rótulos, os apelidos, se você gostava, se não gostava, porque olhar para isso faz com que a gente consiga ter mais empatia para a criança. Com certeza. Gente, você se recorda, assim, nesse exercício de ouvir as crianças, de identificar algo que os pais tiveram dificuldade para identificar, de dar, como dar esse espaço para ouvir a criança estar no consultório e perceber se é Sim, muito, se não é, né? Como que a gente faz esse manejo. sim. É muito importante, sabe, Roberta, a gente conversar com a criança. Tá? Muitas vezes os pais respondem o questionário que a gente passa, né, antes do atendimento, mas eu gosto de conversar com a criança, saber dela, o que ela não gosta, se ela tem alguma coisa que ela não gosta no sorriso, nos dentes, no posicionamento, na face.
Então, eu gosto de saber da criança isso. Porque, como eu te falei, às vezes os pais vêm com uma expectativa que não é aquela, e às vezes não tá na hora de intervir, não tá na hora criança. Para criança tá tudo bem, ela não tem problema nenhum com nada, ela não tá assim ligada nisso ainda. Né? Eu falo que às vezes essa questão da estética, normalmente a partir ali dos 10 anos eles começam a perceber mais, né? Porque os amiguinhos falam também, e eles já começam a querer, me corrija se eu estiver errada, mas eles já começam a opinião dos amigos é muito importante, né? Porque eu tenho um filho, né? Eu sou mãe também, de 10 anos, e eu sei que eles dão muito valor para o que os amigos falam, né? Então, você começa algum incômodo, que a criança começa a chegar em casa triste, porque o amigo falou isso ou aquilo, a criança começa a perceber que tem algo errado nela daí. De repente, ela nem percebeu. Mas essa abordagem tem que ser feita com a criança de forma muito cuidadosa. Porque muitas vezes também para a criança tá ótimo, mas ela tem um problema de mordida, tem um problema de crescimento facial, que nós temos que conversar com essa criança, explicar a situação. Olha, deveria estar assim, está assim, porque não é só questão estética, Roberta, é questão funcional também, a questão da mordida, a questão de estar tudo equilibrado, parte muscular do rosto, né, a parte articular. Então, tem crianças realmente que apresentam alguns problemas de crescimento facial que são mais sérios e que têm que ser tratados, né? E também tem um outro lado que muitos pais também, como você falou, às vezes a criança não gosta de alguma coisa e os pais pensam, ai, que bobagem, por que eu vou levar você no ortodontista com 5 anos, 6 anos? Imagina que eu vou fazer isso, não precisa. E, na verdade, nós conseguimos corrigir. Roberta, eu tenho vários casos, inclusive no meu Instagram tem, de resultados de tratamento das crianças pequenas, Roberta. A partir dos 5 ou 6 anos que a gente mudou a face dessa criança. Sabe, os pais, eles choram no final do tratamento, assim, a hora que eu tô finalizando, eles falam, meu Deus, você mudou a vida do meu filho, porque você mudou a face dele. E é isso que a gente consegue fazer nessa questão da ortodontia preventiva. Nós estamos prevenindo problemas piores e redirecionando o crescimento facial, evitando lá na frente um procedimento mais complicado, uma cirurgia, né, um procedimento mais invasivo. Então, eu sou muito feliz assim, em poder realmente construir uma face da forma adequada. E eu tenho certeza que os pais, né, que já trouxeram, que levam seus filhos no ortodontista e que já tiveram uma experiência como essa, sabe o quão gratificante é, sabe? Então, eu fico muito feliz. E isso que você mencionou, sim, isso é bem importante, porque nós somos de uma geração que a ortodontia preventiva, ela não era tão aplicada quanto é hoje, não necessariamente era uma opção. Uhum. Então, muitas pessoas não sabem que é possível, que existe esse recurso, e que quando a gente intervém muito, com eles muito pequenos, na infância, o resultado é bastante diferente. Assim como em várias outras áreas da saúde da criança, que quanto antes a gente consegue acolher e direcionar, esse processo ao longo da vida vai ser melhor. Então, é uma mudança de cultura também. Sim. A gente reconhecer que aquilo tem importância e que existem alternativas. E uma outra coisa que eu achei bem importante, que a gente conversou há algum tempo, é que existem alguns tratamentos, eu vou pedir para você explicar um pouco sobre eles, que Sim. também são um pouco mais, que podem ou não expor a criança. Então, como que a gente conduz nesses casos, né, desses aparelhos internos, como você tinha comentado, que são pontos que também têm relação com a autoestima, com a aparência, quando o próprio tratamento envolve algo nesse sentido. Como que é nesse processo, Cíntia? Então, é assim, ó. Quando nós realmente observamos, fazemos todo o planejamento, o estudo do tratamento daquela criança, nós temos um plano de tratamento,
né? Quando esse plano do tratamento, ele inclui aparelhos externos, né? Que existe aquele que chamam de freio de burro, que é o extrabucal, né? Existe um outro aparelho que eu uso muito na idade de 6, 7 anos, que é a tração reversa, que é um aparelho que apoia aqui quando a criança tem o queixinho para frente, então a gente precisa segurar esse crescimento, estimular esse osso aí para frente. Esse aparelho é de fora. Então, como que eu abordo isso, né? Porque às vezes a criança pode não aceitar, os pais podem não gostar. Então, primeiro lugar, né, que vamos dizer, o problema de crescimento é tão grande que normalmente os pais não ligam da criança ter que usar um aparelho dessa forma, né, o aparelho externo. Mas a criança não entende por que ela tem que fazer aquele tratamento muitas vezes. Ela pensa, mas por quê? Por mais que a gente converse, a gente tem que explicar direitinho, mas às vezes a criança tem 6 anos de idade e acaba pensando, mas por quê? E os pais conversam, eu converso e a gente normalmente consegue resolver essa situação. Mas eu falo para o paciente que ele não precisa usar esse aparelho externo na rua, que ele não precisa usar na escola. Então, ele vai usar para dormir e quando estiver em casa. Então, ele usa em torno ali de 12 horas, 16 horas, né? Dependendo do tratamento. E nós conseguimos um resultado excelente com esse uso. Esse ano, Roberta, pela pandemia, eu falei que, para mim, claro que não foi um ano 100%, né? Por muitos aspectos, mas para mim foi um ano bom. Por quê? Porque as crianças estão mais em casa. Então, os pacientes que precisam usar esses aparelhos, eles ficaram mais em casa, então estão usando mais o aparelho, estão se empenhando mais e até está adiantando os resultados, sabe, dos tratamentos. Mas eu não peço para o paciente de forma alguma usar esse aparelho na rua, se expor, porque nós sabemos que existe bullying, que as pessoas que veem não acham bonito aquele aparelho, acabam fazendo, né, bullying e acabam brincando com aquela criança e a criança muitas vezes daí se inibe e não quer mais usar o aparelho, né? Então, é bem tranquilo. Eu nunca tive problema, por exemplo, de paciente que não quis usar, todos usam bem tranquilo. Eu acho que a forma de eu abordar com eles também, mas eu não tenho problema de não uso do aparelho, sabe? Eu tive até uma história que eu vou contar rapidinho, que eu me surpreendi porque a mãe do paciente me mandou uma vez uma foto dele indo para aula de aparelho, com o aparelho extraoral. E eu falei para a mãe, eu falei, nossa, eu me surpreendi, porque eu digo já, não precisa usar na escola, não precisa. E o paciente, ele usava, ele gostava de usar, ele falava, não, eu quero adiantar meu tratamento. Você falou que quanto mais eu usar, mais rápido eu vou tirar. E eu não tenho vergonha, eu sou bem resolvido e vou usar na escola. E esse paciente usou e eu fiquei assim, surpresa. Tem esses casos também, sabe? De paciente que é bem resolvido, que vai, que, eu quero usar, posso usar, tudo bem. Né? Não atrapalhando, né? Que isso você pode abordar melhor, mas não incomodando a criança, é o que vale, né? Então, tem várias situações, né? E para cada pessoa é de um jeito, assim, né? Por Com isso que, certeza. mais uma vez, o segredo é esse. Ouça a criança, né? Ouça, veja aquilo que faz sentido para ela. Porque quando a gente fala de autoestima, existe também essa confusão da estética, né? Parece que é uma preocupação que é estética ou que a autoimagem é algo secundário. E, na Uhum. verdade, não é. É super importante a relação que a gente tem com a nossa aparência, que essa aparência traduza como a gente se enxerga. O Uhum. problema é quando a única referência ou a mais importante é a estética. Eu não consigo me reconhecer pelas minhas qualidades como um todo. Eu entendo que eu sou apenas esse corpo e eu preciso, tudo que eu sou, tudo que eu quero mostrar para as outras pessoas é essa aparência, não tem nada além dela. Sim, Aí sim a gente tem um problema. sim.
Mas, quando a gente fala da estética e da aparência, não tem nada de errado. A gente conseguir olhar para isso com cuidado, porque é essa imagem que é refletida no espelho, com a qual eu me identifico, com a qual eu consigo me sentir quem eu sou e fazer as coisas que são importantes para mim. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por não estar à vontade com a nossa aparência? E as Uhum. crianças, por um período da vida, elas são mais desprendidas nesse sentido, como a Cintia Sim, comentou, no início da adolescência, isso começa a chamar muito mais atenção, mas muitas vezes somos nós adultos que colocamos a criança com um radar muito atento para a opinião do outro. Quando uhum. a gente fala de autoestima, a autoestima começa mesmo com o olhar do outro. A gente costuma dizer na psicologia que todos os autos, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autonomia, embora eles sejam a nossa relação conosco, ele começa com o outro. É o jeito que o outro me enxerga que vai me sinalizando como eu me vejo. Então, o nosso Sim, primeiro espelho é o outro. Então, quando a gente consegue se fortalecer a partir disso, e esse pai, essa mãe, os professores, os profissionais que acompanham essa criança, conseguem olhar para ela como um todo e apoiar as decisões que ela tem condições de tomar, e dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é bonita, o quanto ela assim, o quanto ela tem qualidades, né? Claro que a gente sempre vai dar um feedback genuíno. Chega um momento que a criança mesmo consegue se enxergar daquele lugar, e a opinião do outro, ela continua sendo importante. A gente não quer também chegar naquele extremo de uhum. autoestima elevada que não enxerga o outro, não é esse o objetivo. Mas a criança, ela consegue olhar para o que importa para ela, para os objetivos dela. E a opinião do outro vai reduzindo o volume, né? Então, quando a opinião acrescenta, perfeito, quando não acrescenta, ela não precisa ficar. Olha que esse exemplo que a Cintia deu dessa criança, por isso que nos surpreende tanto, porque nós temos um olhar muito atento para o outro, né? Para a Sim, opinião de quem nos rodeia. E quando a gente consegue fortalecer a nossa autoestima, não é que a gente se isenta dessa opinião, mas a gente consegue colocar um filtro muito mais aguçado, né? Um filtro uhum. muito mais refinado para realmente selecionar o que importa para nós. Sim, Assim, a gente falou aqui de todo esse processo com as crianças, de como os pais podem abordar, inclusive, todo uhum. esse caminho aí de construção da autoestima, incluindo a face. E tem muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade quando criança de Uhum. olhar, né, para essa, de vivenciar mesmo, ter essa oportunidade da ortodontia preventiva, todos esses cuidados que hoje são possíveis de maneira bastante precoce, né? Não Uhum. só com problemas já instalados lá na frente, Sim. mas não teve essa oportunidade. Existem também alternativas para ter uma relação mais saudável com a face, com o sorriso? Sim, Roberta, existe sim, tá? Hoje nós, né, em pacientes que já estão, que já terminaram, finalizaram o crescimento, por exemplo, pacientes ali com a partir dos 16 anos, né, que já tem a face construída, já tem os dentes na posição que, vamos dizer que se esse paciente nunca, né, usou aparelho, se esse paciente nunca fez um tratamento ortodôntico anterior, tem como você corrigir problemas, deformidades faciais maiores com tratamento ortodôntico e cirurgia ortognática. Existe a possibilidade de fazer, né? Normalmente a gente faz um trabalho em conjunto, né? Então, nós preparamos o paciente com o aparelho e a gente estuda junto com o cirurgião bucomaxilo para que ele faça essa cirurgia. Então, nós temos bastante paciente em tratamento que eu estou preparando para fazer uma cirurgia ortognática, né? Pacientes, principalmente pacientes que têm uma simetria facial, que o queixo é para o lado, que não percebeu que essas assimetrias, eu sempre insisto para os pais, quando o crescimento está
mais para o lado, que você vê de frente que a criança tem essa simetria, você tem que fazer uma expansão, né? Você aumenta o osso de cima. Por isso que eu sempre digo que é importante fazer isso na infância, porque lá na frente, se não foi corrigido na infância, o que, que vai acontecer? O queixo do paciente vai crescer mais de um lado do que do outro. É como se travasse, como se liberasse um lado do crescimento e o outro travasse, pelo crescimento do osso de cima. Então, tem como fazer isso, mas é um tratamento mais invasivo, mas o paciente não precisa ficar o resto da vida com o queixo assimétrico, ele não precisa ficar com o queixo para frente, com isso para frente também. Dá para corrigir, sim. Hoje nós temos, também não é a minha área, mas a gente também tinha conversado sobre isso, né, Roberta? Existem muitas questões hoje na harmonização facial que também podem corrigir alguns problemas que não sejam tão graves, né? Porque a deformidade facial, dependendo da gravidade dela, não tem um tratamento que não seja um tratamento cirúrgico, né? E mais em casos mais a menos, que é pouca coisa, dá para fazer alguns tratamentos com harmonização facial, né? E isso tem duas mensagens, né? A primeira é que se você tem um filho, uma filha, um pequeno que você ama, fique atento a esses elementos que a gente pontuou aqui, porque tem alternativas com tratamentos muito mais leves, né, do que já Sim. na vida adulta, com outras possibilidades. E a criança também tem uma capacidade de adaptação diferente, né? Tanto Muito. física quanto emocional. Então, para ela passar por esse processo de transformação, ela que está em crescimento emocionalmente também tem uma outra condição. Né? Sim, eu Sim, imagino que você que atende crianças e adultos deve notar essa diferença, o com certeza. impacto que tem já lá na vida adulta e de como as crianças acolhem o tratamento. Com certeza, Roberta, é uma diferença muito grande. Os pais, eles ficam muito preocupados. Ai, Cíntia, vai usar aparelho, o que que eu faço? Vai doer, vai machucar? Eu falo para eles, olha, daqui 15 dias nós vamos conversar de novo, você vai me contar. Porque os pacientes não sentem dor, eles não sentem absolutamente nada, eles se adaptam muito bem ao tratamento. Então, e depois eles realmente vêm com esse relato. Cíntia, você tinha razão, meu Deus, ele se adaptou super bem. Então, é muito mais difícil, os meus pacientes podem falar isso. O adulto, ele reclama muito mais, ele vai ter mais incômodo do que uma criança. E um adolescente também tem mais incômodo, porque também tem uma questão, né, fisiológica, o osso da criança é muito molinho. Nós conseguimos trabalhar com ele sem ter qualquer incômodo, sabe? Então, realmente isso é real, pela minha experiência aqui no consultório, com certeza. Então, é uma dica, né? Que às vezes é algo que passa despercebido, como a gente comentou no Sim, início, e que tem um impacto muito grande para as crianças, para todos nós, na verdade, né? Então, sim, fica aí esse convite para os pais ouvirem as crianças. Se tiver algo que incomoda, tanto do ponto de vista funcional, quanto do ponto de vista da aparência, isso requer uma avaliação, um cuidado e que a ortodontia hoje tem essa possibilidade de ofertar essa assistência, de sim, ofertar uma alternativa. E a sim. outra mensagem é que para os adultos, embora o tratamento também possa ser um pouco mais oneroso aí, ele também existe, né? E ao longo de toda a vida a gente precisa e pode buscar recursos para estar em paz conosco. É claro que se a gente cuida da aparência, não cuida do lado emocional, do lado psicológico, essa falta ela vai continuar. Uhum. Então, se tem algo que te incomoda, cuida de dentro para fora, de fora para dentro, porque esse olhar de gentileza, de autocompaixão conosco, ele está ele permeia esses dois lados, né? Naquilo que acontece na casa de dentro
e aquilo que acontece na casa de fora. Eu vejo que a gente precisa se atentar muito ao impacto que essas coisas têm para nós, porque às vezes a gente nem se dá conta das consequências que uma baixa autoestima pode trazer na nossa vida. Às vezes a gente está muito perto de alcançar alguma coisa que a gente gostaria e a gente começa a se boicotar. Começa a fazer de tudo para aquilo não ir para frente, para a gente não conquistar aquele lugar, para a gente não ser visto, porque a gente não se sente em condições de, a gente não se sente merecedor. E essas feridas, elas foram cultivadas já lá na infância. Então, por isso que a gente precisa cuidar dos pequenos, olhar para a autoestima, se atentar muito àquilo que nós falamos para eles, aos rótulos que nós estabelecemos, porque todo rótulo é perigoso. Inclusive os rótulos positivos, né? Quando alguém fala, nossa, como fulano é responsável, inteligente, nossa, meu Deus, ele consegue fazer tudo. Essa pessoa, ela não consegue falhar, ela não se permite errar, ela não consegue sair daquele lugar de inteligente e responsável o tempo todo. Nós não somos o tempo todo. A gente tem construção. Então, para a gente manter o sorriso no rosto, né, para a gente poder seguir com leveza, com autogentileza e com autoestima, a gente não pode esquecer disso, de cultivar esse cuidado, né, esse autocuidado com essa casa de dentro também e tomar muito cuidado com esses rótulos que, como a Cíntia colocou, né, a nossa aparência por vezes traz e existem caminhos. Né? Eu acho que o mais importante é a gente entender que tem alternativa, que a ciência, inclusive, tem muito para contribuir. A ciência da medicina, da ortodontia, da psicologia, enfim, nós temos muitos recursos hoje e, principalmente, a afetividade. Né? Essa é a maior ciência, é o afeto, são relações humanas que nutram quem nós somos, ao invés de ficar o tempo todo apontando todos os erros, todas as falhas, o tempo todo. Então, fica aí, esse é um bate-papo muito mais tempo, a gente tem muito mais para falar sobre autoestima. E eu fico muito feliz, Cíntia, por ter tido a oportunidade de falar sobre esse assunto com você, que também é uma pessoa tão sensível, tão acolhedora e que realmente constrói e dá oportunidade para tantas crianças fazerem as pazes com quem elas são, com um sorriso, com elas mesmas, né? Tantos pequenos quanto maiores. Então, muito obrigada de coração por ter feito parte desse momento, dessa live singular. Pode ter certeza que muitas outras, né, nos esperam também. A Singular está sempre de portas abertas para você. Tá, eu que agradeço, Roberta. Ficou muito feliz com o convite. É uma experiência. Eu falei com você que é a minha primeira live, né? E foi uma experiência incrível. Gostei muito. Acho que a gente sempre pode contribuir, né? Para assim, em relação ao conhecimento e a experiência que a gente tem dentro do consultório. E eu estou à disposição para contribuir com vocês e com os pais para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Curtam aí, acompanhem o trabalho da Cíntia no Instagram dela também. Ela é bem ativa no Instagram, tem várias dicas aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu tenho certeza que ela está disposta a responder, né? Ela sempre faz as enquetes, caixinhas de perguntas lá nos stories para poder esclarecer. Até porque a gente tem que usar a tecnologia para alcançar as pessoas, né? Com certeza. Informação. Então, a Cíntia é super aberta, curtam aí, acompanhem o trabalho dela. Vocês também vão vê-la, né, mais vezes aqui conosco. E se vocês tiverem, eu ativei aqui os comentários, aparentemente não tem nenhuma pergunta, mas se tiverem alguma questão, se quiserem que a gente continue abordando esse tema da autoestima, mandem para a gente aqui nos comentários do vídeo, que vai ficar salvo, no Instagram, enfim, onde, né, todos os canais que nós temos para a gente poder esclarecer, a gente está realmente aqui aberta para isso. E então,
Aparentemente não tem nenhuma pergunta. E eu quero também agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que acompanharam esse bate-papo. A gente realmente preparou com muito carinho para que genuinamente ele contribua para a gente cuidar, né? Cuidar da autoestima dos pequenos e da nossa, né? Quando a gente cuida de quem nós somos como adultos, nós damos espaço para cuidar das crianças de uma outra maneira. Quando a gente cuida da gente, para que a gente possa se aceitar como nós somos, para que a gente possa deixar a nossa autoestima florescer, a gente permite que a criança também faça esse movimento. Então, não esqueçam disso, né? Não esqueçam que para a gente poder cuidar e regar o jardim dos pequenos, a gente precisa também regar o nosso, acolher os nossos erros, entender que está tudo bem e a gente não ser perfeito, isso não faz de nós menores ou seres com menos condições de ser amados, de ser especial. Pelo contrário, né? Só faz da gente humanos. Então, acolham os erros, né? Aceitem quem vocês são. É claro que sempre avançando, aprendendo, se construindo, mas com gentileza. É um exercício diário. Eu sei que não é fácil, um exercício diário, mas é um exercício de muito amor e que com certeza vai contribuir para relações mais lindas, né? Singulares. Então, muito obrigada a todos vocês que acompanharam aqui. E para a gente finalizar, nesse último minutinho, eu quero ler um poema bem curtinho que fala um pouco sobre autocrítica, o que eu acho que é a mensagem que a gente também está colocando aqui, que quando a gente dá voz para a criança, sem ficar criticando o tempo todo, pensando por ela, quando a gente abre espaço para não deixar a autocrítica nos abater por completo, a gente consegue também cultivar e cuidar da autoestima. É um poema do Zeke Magiese, da revista aqui Vida Simples, Autocrítica, só para a gente finalizar. Sempre estamos nos cobrando uma dívida que não existe, exigindo uma perfeição não alcançável, cobrança implacável. Por quê? Onde foi que acumulamos essa dívida? Você tem que alcançar isso, essa casa, esse diploma. São frases de alguém que está usando o nosso rosto para saldar esse débito e lucrar a felicidade. Eu sugiro o calote e a máscara desse alguém irá cair. Não existe rosto, não existe dívida. Existe somente uma vida possível dentro do hoje. E eu acho que essa é a imagem do sorriso, né? Quando a gente tira a máscara de quem a gente tem que ser e se permite ser quem nós somos. E é isso que a gente está propondo aqui, que vocês cuidem do sorriso, cuidem do rosto para poder tirar a máscara e ser o melhor de cada um. Muito obrigada de coração. Mais uma vez, tenho muita gratidão. E obrigada para todo mundo que nos acompanhou também. Até mais. Até a próxima, pessoal. Beijo. Beijo, Roberta. Tchau.